Bom, eu queria encerrar essa aula sobre depuração de código, né? Falando de duas ferramentas bem interessantes que são muito úteis para quem está aprendendo programação, e elas funcionam com Python, né? Então vamos fazer esses exemplos dela em Python. Aqui está de volta o nosso código, né? Para encontrar a soma dos n primeiros naturais positivos. É aqui esse código. Eu vou abrir essa página aqui primeiro, na página do Python Tutor. Python Tutor é uma ferramenta feita pelo Felipe Gu, um professor de uma universidade dos Estados Unidos, e ela foi feita, né, para aprendizes de programação verem, né, visualizarem a execução de seus códigos de uma maneira bastante intuitiva. Né? Como é que a gente faz para usar o Python Tutor? Simplesmente clica aqui em Comece a visualizar seu código agora, e traz seu código, digita seu código. Você pode escolher em várias linguagens, mas ele trabalha com Python 3, que é a nossa versão de trabalho hoje. E você simplesmente vem aqui no botãozinho Visualize Execução. Aí ele vai abrir essa outra janela, essa outra tela, e vai simular aqui a execução do seu código. Ele vai colocar em vermelho a linha próxima a ser executada e vai mostrar em verde a linha que acabou de ser executada. No caso aqui, quando começa no programa, ele não executou nada, né? Aqui à direita vão ser mostrados os resultados, né, na memória do que está sendo utilizado, né, colocado na memória. Então, eu vou pular aqui para a próxima linha, usando o botão Next, né? Ele acabou de executar soma zero, então ele mostra aqui, né, o valor de soma, o valor atual na memória. E observe que ele está na próxima linha a ser executada, que é a linha que pede o valor de n. Então, aqui a gente vai ter que entrar um valor, né? Eu vou entrar aqui 5. Ao entrar 5, né, ele vai continuar. Observe que ele automaticamente, né, ao escolher o valor de 5, ele meio que determinou todos os estados possíveis desse programa e já fez os 14 próximos passos, né, desse ponto até o final, com esse valor escolhido 5 para n. Observe que é mostrada também a saída na tela, né? E observe que ele está no ponto aqui de rodar o loop. E a gente pode fazer como a gente fez com o outro depurador, né? Rodando passo a passo, ele vai mostrando, né, os valores. E aqui à direita, né, vai sendo mostrados os valores das variáveis. Vocês vão vendo lá o contador mudar de valor, né, chegar até 5 e a soma chegar até 15. E aí depois ele encerra o loop. Tá no finalzinho aqui, vai mostrar a soma, tela, e executou. Mas uma das coisas mais interessantes do Python Tutor, que é diferente dos depuradores convencionais, é que você pode voltar atrás. Você pode ver o seu código. Eu quero parar no ponto em que o contador estava em 3. Pronto. Então, agora eu posso ver o que aconteceu, certo? Depois. Quero ir para o programa no finalzinho, no último ponto, onde n é 5. Eu posso, né, ver esse ponto. Eu posso voltar para o início. Observe que se eu voltar para o início aqui, ele já está determinado, né, o valor 5 de n, né? Então ele já considera que aquele valor já foi dado. Mas enfim, o que é interessante é que eu consigo ver, né, toda a execução do código. Então, se a pessoa está com dificuldade de entender como aquele código está funcionando, ela pode, né, ver esse código passo a passo, indo para frente e para trás, como se fosse um filme. Então isso é muito bom e muito útil, né? É uma ferramenta legal, eu recomendo que vocês usem, né? Se vocês tiverem dificuldade, tragam seu código para o Python Tutor e vejam como ele funciona. Outra ferramenta que eu acho que é bem interessante hoje é o Willow. O Willow foi uma ferramenta feita por um estudante de mestrado da Universidade Federal de Pernambuco, o Pedro Moraes, orientado pelo professor Leopoldo Teixeira. E ele passou vários anos fazendo essas ferramentas, né? Tanto na graduação, né, durante a iniciação científica, como durante o mestrado. E é um trabalho muito bom, muito rico, uma visualização muito rica, não só para programação introdutória, mas também para estruturas de dados. Então, eu recomendo ela para essa disciplina como para a disciplina seguinte.
E aqui está o projeto, né, no GitHub, né, um repositório de código, né, onde você pode colocar seus projetos. Aqui Pedro colocou o projeto do Willow, então quem quiser continuar o projeto pode continuar vendo o código onde está. Ou a gente pode ver esse código rodando aqui nesse servidor web, ele instalou, ele implantou esse código lá nesse servidor web, então vamos ver ele rodando. Bom, aí eu trouxe meu código para cá. Uma coisa que é interessante nessa ferramenta é que as suas entradas têm que estar determinadas aqui nessa área de entradas. Então, aqui no caso, esse programa tem apenas uma entrada, vou colocar aqui o valor 5. Fazendo isso, é possível determinar já, nesse caso, como só tem uma entrada, né, o total de passos do programa. Então, se você rodar aqui o Start Tracing, ele vai criar, né, todo o rastreamento do programa, de todos os passos do programa, como fez o Python Tutor também, né, a partir do valor que foi dado. Se você tivesse colocado aqui 10, ele iria dizer, olha, esse programa aqui agora tem 25 passos. Como eu fiz com 5, ele tem apenas 15 passos. Certo? Aqui, além do código, né, ele tem áreas de memória que interessam para a gente estudando tanto a memória convencional na pilha, né, que a gente chama, né, a stack, a pilha, como outros elementos, outros espaços de memória, como a árvore, ou como o heap, e também ele mostra, né, para quem está trabalhando com funções, a árvore de chamadas, que não é o caso para a gente discutir agora, a gente discutiu isso um outro dia. Bom, mas vamos executar, né? É só relembrar que o Willow pode trabalhar tanto com Python como com Java, então se vocês estiverem trabalhando com estrutura de dados em Java, vocês vão poder brincar com ele também. Lá em Programação 2, por exemplo. Aqui, vamos rodar o trace, né? E aí, ao rodar o trace, ele gera, né, os passos, eu vou aqui no passo a passo, eu posso ir à frente, como eu posso voltar, como, do mesmo jeito que o Python Tutor faz. Observe que ao passar, né, para linha 2, eu acabei de executar a linha 1, a minha soma assume o valor 0, né? O valor n, né, pegou o valor da entrada do usuário e colocou na memória. E assim meu contador também, né, quando começa o for, e os valores que vão modificando de soma e contador até chegar ao final. Ok? E no final aqui a saída é mostrada na tela, certo? Essa ferramenta é muito rica, que a gente não vai conseguir ver os detalhes todos, mas, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com listas, a gente vai voltar a mostrar as listas, porque aqui eles mostram as listas crescendo em tamanho e os elementos da lista aparecendo. Mas ele também é uma ferramenta muito boa para você ver o código, a depuração do código. É diferente da depuração típica, né, de um depurador, como a gente viu no PyCharm, tanto aqui como o Python Tutor, que ele é mais uma ferramenta de rastreamento de código, né? Permite que a gente veja o rastro dos códigos. Imagine, né, que você está investigando um código do mesmo jeito que um detetive particular está investigando as pegadas de um criminoso. Então, ele vai lá e vai vendo onde o criminoso caminhou, né? Ele vai vendo os rastros, né, daquele criminoso, né, pelas pegadas. Aqui a gente vê os rastros pelo que aparece na memória e na tela, né, a partir da execução do programa, né? A gente chama isso de tracing ou de rastreamento, certo? É o termo que a gente usa em programação. Enfim, era isso que eu queria falar nessa aula, né? São ferramentas que são bem úteis, né, para vocês. São simples, mas são úteis, né? Eu acho que vocês devem brincar com elas, né? E exercitar. E se tiverem dúvidas, né, de um código, como ele funciona, coloquem no depurador, coloquem nas ferramentas que ajudam muito, né, no trabalho. Ok? Fico por aqui. E vamos fazer exercícios, né? E ao mesmo tempo que estivermos fazendo esses exercícios, vamos experimentar essas ferramentas. Até mais.